Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao estudo das funções inorgânicas. Já vimos função ácido, função base, a relação entre a função ácido e a função base. E hoje vamos estudar aqui mais uma função inorgânica, a função sais, certo? Então, a princípio aqui, desmistificar essa questão, toda vez que você ouve sal, você normalmente é levado a pensar em cloreto de sódio, certo? Porém, nós vamos estudar aqui que sal ou sais é uma função. E dentro dessa função, nós temos várias substâncias diferentes, não apenas o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é uma substância que está dentro do grupo, tá? Dentro da função sais. Trago aqui nesse slide inicial, três sais diferentes. À esquerda, nós temos o bicarbonato de sódio, que é um sal. Ao centro, nós temos o sulfato de sódio, que também é um sal. E à direita, nós temos aí o sulfato de cálcio, conhecido e popularmente como gesso agrícola para adubação foliar, tá? Então, os três são sais, tá? Os três são pertencentes à função inorgânica sais. Tranquilo? Então, aqui, tá? O sulfato de cálcio, tá? Gesso agrícola, solução nutritiva e tudo, tá? Então, quando você fala sal, o professor fala cloreto de sódio, aí cuidado, cloreto de sódio é um tipo de sal, tranquilo? Um tipo de sal, né? Eu trouxe aqui salt in English, né? Aí vem aqui cloreto de sódio, né? Química é fácil, né, senhores? Química é fácil, rapazes, tá? Uma questão aí do termo popular, sal, e do nome científico cloreto de sódio para um tipo específico de sal, certo? Então você vem aqui para a preparação, né? Aqui essa figura ficou bastante aí conhecida, né? O rapaz aí colocando sal, e aqui foi utilizada na figura, né, uma balança analítica. Tá? A balança analítica é aquela que tem aí várias casas decimais aí à direita. Tranquilo? Mesmo só por conta da figura aí. Então, sais, tá? É uma função que nós vamos estudar, tá? É muito comum no seu cotidiano, claro, o cloreto de sódio, tá? Está presente aí na nossa alimentação, na carne, no arroz, no preparo do arroz, no preparo do feijão, tá? Aí tem de maneira mais concentrada na carne seca, né, no bacalhau e em outros alimentos. O bicarbonato de sódio NaHCO3 é um sal, né, vendido aí nas farmácias como antiácido, tá? Também utilizado aí nas cozinhas, no preparo de bolos, de biscoitos e etc. Sulfato de sódio, né? Na2SO4, sal de Glauber e o sulfato de magnésio, tá? MgSO4, tá? Também conhecido como sal amargo, tá? São usados como purgante. O gesso usado em ortopedia ou em construção é o sulfato de cálcio hidratado, tá? O I2CaSO4H2O. E assim por diante, né? Vamos estudar aqui vários exemplos, tá bom? Cloreto de sódio, como já foi falado, tá? É comum no seu dia a dia, mas tem muito utilizado na indústria, tá? Na fabricação aí da soda cáustica, NaOH, ou seja, o sal utilizado para a produção dessa base, tá? Produção de gás hidrogênio, gás cloro. Outro exemplo importante é o do calcário, CaCO3,
tá? Que é um sal utilizado aí na fabricação da cal, CaO, que nós estudaremos mais à frente, que pertence à função óxido, tá? Então, também utilizado na produção do vidro, na produção do cimento, tá? Tem vários usos aí, nós vamos ver. O sal é muito importante e muito presente no nosso dia a dia, tá? O carbonato de cálcio, tá? Existe aí no mármore, no calcário, está presente aí nas cascas de ovo, certo? O gesso, né? Nós temos aí o giz, que era utilizado há muito tempo atrás, aí, o giz escolar, tá? Então, nós temos isso daqui para demonstrar que esse sal não é apenas o cloreto de sódio. Tem vários outros tipos de sais que são importantes, estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então, agora você sai desse senso comum, desse pensamento comum, que sal é apenas cloreto de sódio, e agrega agora esse conhecimento ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Tranquilo? Aqui uma questão histórica, né, bem interessante. Os chineses foram os primeiros a encarar a produção de sal como um negócio de grandes proporções. Desde o século XIX, eles obtinham cristais de sal fervendo a água do mar em vasilhas de barro, né, bem manual esse processo aí. Essa técnica se espalharia pelo mundo ocidental e um milênio depois, no Império Romano, ainda seria a mais disseminada. Quando o mar estava longe, o jeito era cavar a terra em busca do sal. Foi o que fizeram os celtas, os inventores da mineração salgema. Segundo os registros arqueológicos, procuravam o sal sob o solo já em 1300 antes de Cristo, tá? O sal logo virou alvo de cobiça dos governantes, que passaram a tributar seu comércio e produção e a arrecadar grandes somas de dinheiro com isso. Em várias civilizações, a extração de sal era monopólio estatal. Tá? Há uma curiosidade, né? Porque que esse vencimento no final do mês é conhecido popularmente como salário, tá? Esse termo salário, ele vem do sal, tá? Da mesma forma que deveria estar disponível para o cidadão comum. O sal era imprescindível para os legionários romanos, que conquistavam e mantinham o gigantesco império, tá? Tanto que os soldados chamavam, ou melhor, chegavam a ser pagos em sal, de onde vem a palavra salário ou soldo. Tá? O pessoal do exército, principalmente, gosta muito desse termo, soldo. Pagamento em sal. E soldado, aquele que recebeu pagamento em sal. Tranquilo? Daí é uma curiosidade bem interessante aí você acrescentar. Conceito. Tá? Do ponto de vista prático, lembrando, nós já estudamos o que é um ácido, é uma substância que em água produz H+. Tá? E lembrando, o que é uma base? É uma substância que em água produz OH-. Tá? Os conceitos lá de Arrhenius que nós vimos. O sal, observe aqui, tá? Que pelo conceito de Arrhenius, quando você mistura ácido e base, você vai produzir sal e água. Lembra que nós estudamos a reação exatamente a reação de neutralização. Tá? Então, aqui o conceito de Arrhenius é que sais são compostos formados juntamente com água na reação entre um ácido e uma base. Tá? Então, aqui, reação de neutralização, como nós já vimos, ácido mais base produz sal e água, tá? Pedi para vocês anotarem, destacarem aí que é uma reação, é uma das primeiras reações que nós estamos vendo,
de tantos que nós ainda veremos, mas essa é uma reação muito importante, tá? Vamos ver aí mais à frente mais algumas reações, tá? Então, do ponto de vista teórico, né, aí a gente vendo por eliminação, então, se tem H+, é ácido, se tem OH- é base. Então, se não tem H+, nem OH-, é um sal, tá? Então, aqui um outro conceito, são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Tá? É um outro conceito. Tá? Os dois conceitos são válidos. Tá? Eu prefiro mais o primeiro, mas aí tranquilo. Tá? Porque tudo vai sair da reação de neutralização. Ácido mais base forma o quê? Sal e água. Se você pegar o ácido, o cátion é o H+. Se você pegar a base, o ânion é o OH-. Então, o que vai ser o sal? O sal vai ser o ânion, né, a parte com carga negativa do ácido, e o cátion, a parte com carga positiva da base. Por isso que ele utiliza esse outro conceito aí. Sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Tranquilo? Então, ele traz aqui alguns exemplos, tá? Você pode ver aí a carga positiva e a carga negativa. Tranquilo? Então, o que a bolacha era antes de ser água e sal? Ácido e base. Agora, né, dá para entender a piada, né? Baseado lá na reação de neutralização. Bacana? Então, a reação de neutralização, tá? Nós vamos ver aqui que ela pode ocorrer de várias formas e formar produtos diferentes. Tá? Dizemos que a reação é de neutralização total quando reagem todos os cátions H+, desculpe aí, do ácido e todos, né, os OH- da base. O sal assim formado é chamado de sal normal ou sal neutro, mais utilizado o termo sal neutro. Tá? Então você vai ter aí todo H+, neutralizando todo o OH-. Então vai sobrar apenas quem? O cátion da base e o ânion do ácido. Então esse é um sal normal, ou eu gosto mais do termo sal neutro, tá? É mais utilizado o termo sal neutro. E produz sal e água, tranquilo? NaOH reagindo com H3PO4, ácido fosfórico, tá? Ácido fosfórico. Então tem o Na, né? 3 mols de Na, vão ser 3 mols de OH-, reagindo com 3 mols de H+, certo? Então todos os H+ serão neutralizados por OH-, produzindo aqui 3 moléculas de água, e o H+ será substituído pelo Na+, tranquilo? Formando aqui o Na3PO4, que é o fosfato de sódio, tá? Fosfato de sódio. CaOH2 reagindo com 2HNO3, 2H+, ou melhor, 2OH-, 2H+, produzindo 2 moléculas de água. No lugar aqui do H+, vem o Ca2+, tá? Ca2+. Tranquilo? Então, o principal aqui, cuidado, é a carga. O principal aqui, repito, é a carga. Em que sentido? Preste bem atenção.
Aqui eu tenho N a mais, perde um elétron, O menos, ganha um elétron. Perde um elétron, ganha um elétron, perde um elétron, ganha um elétron. Aqui, o número de elétrons ganhos é igual ao número de elétrons perdidos. Tranquilo. Aqui você fala o seguinte, professor, mas é apenas um cálcio reagindo, né, com 2 NO3-. Não está desigual, mas não interessa a quantidade. O que interessa são os elétrons. Esse cálcio está perdendo 2 elétrons. E cada grupo NO3- desse está ganhando um elétron. Então, eu tenho 2 elétrons perdidos pelo Ca2+, e 2 elétrons ganhos. Um elétron pelo NO3- e outro elétron pelo NO3-. Tranquilo? Então, nessas reações, nós temos a formação de cloreto de sódio, fosfato de sódio e nitrato de cálcio. São exemplos de sais neutros. Note que essas reações, o que realmente ocorre é a união entre H+, do ácido, e o OH- da base. Tranquilo? Tranquilo? Formação de sais neutros. Tá? Fórmula geral, a fórmula geral ela é muito semelhante com o que nós vimos da fórmula de ácidos e fórmula das bases, tá? Só fazer a regra do cruzamento. Você tem aqui um átomo ou um grupo, né, que tem uma carga, e aqui da mesma forma. A carga do cátion é o número de átomos ou de grupos do ânion, e a carga do ânion é o número de átomos do cátion, tá? Na+, Cl-, tá? Aqui há um erro, tá? Aqui é um mais, tranquilo? Porque aqui é um mais e vem para cá um, tranquilo? Agora que eu estou vendo esse erro de digitação. Tá? Então fica Na+, Cl-, certo? A carga 1 do sódio é o número de cloros, a carga 1 do cloro é o número de sódios. Ca2+, NO3, 1-. 1 é o número de cálcios, 2 vai ser o número de grupo NO3. CaNO3, 2. O 2 é a carga do cálcio. Na1+, PO4, 3-. O 3- é o número de átomos de sódio, e 1 é o número de grupo, é o número que eu terei do grupo PO4. Tá? Então, ficou Na3PO4. 3 referente à carga do PO4, tá? E o 1 grupo PO4 referente à carga do sódio. Tá? E aqui, por último, Ca2+, PO4, 3-. 2, que é a carga do cálcio, é o número de grupos PO4, então fica PO4, 2, devido à carga do cálcio. E o cálcio, 3 átomos, devido à carga 3- do grupo PO4. Certo? Essa regra do cruzamento, ela é feita com um objetivo. Qual o objetivo? O número de elétrons ganhos ser igual ao número de elétrons perdidos. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo. Tranquilo? Então, se eu tenho o sódio perdendo um elétron e o cloro perdendo um elétron, tranquilo. Um elétron ganho, um elétron perdido, tá igual. Se eu tenho um cálcio perdendo 2 elétrons e um grupo NO3 ganhando um elétron, então eu vou precisar de 2 grupos NO3 para ganhar 2 elétrons, porque o cálcio está perdendo 2 elétrons. Entendeu a lógica? O Na está perdendo um elétron, mas o grupo PO4 está ganhando 3 elétrons. Se ele está ganhando 3 elétrons, então precisa de 3 sódios para perder 3 elétrons, porque o PO4 está ganhando 3 elétrons. Tranquilo? E aqui, por fim, o cálcio perde 2 elétrons, o PO4 ganha 3 elétrons, então tem que ter aqui um jogo. Se eu tiver 3 cálcios, 3 vezes 2, perde 6 elétrons.
Se eu tiver dois grupos PO4, tá? Perdendo cada um 3 elétrons, dá um total de 6 elétrons. Perde 6, ganha 6. Tranquilo? Veja que não é necessário indicar o índice 1. Os demais índices são simplificados sempre que possível. Cuidado. Eu tenho 2 e 2, posso simplificar. Se eu tenho 3 e 3, posso simplificar. Se eu tenho 4 e 2, posso simplificar. Tranquilo? Certo? Tá? Então, aí, cuidado com as simplificações, tá? Mas aí, muito simples, tá? Questão aí de matemática. Funções inorgânicas, nós temos os principais cátions, tá? Esses cátions, quando eles vêm com um átomo, aí é a posição na tabela periódica. Tá? Agora, quando vem, claro, em grupos, nós chamamos aí de radicais, aí é necessário aí mesmo a memorização. Tranquilo? Mas aqui, ó, dos monovalentes, hidrogênio, mais aqui os elementos da família 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, certo? Aqui já aparece um metal de transição, no caso a prata, o cobre, o mercúrio e o ouro, tá? Bivalentes, elementos da família 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aqui elementos de transição, zinco, cádmio, cobre, mercúrio. Opa, calma aí. Mercúrio apareceu 2 vezes, tá? O cobre apareceu 2 vezes. Os elementos de transição, eles podem ter mais de uma carga, tá? Que é o que vai influenciar no nome, como nós já vimos anteriormente. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, tá? Isso vai ser identificado, tá? Ferro 2, cobre, níquel, estânio, chumbo, manganês, platina, trivalentes elementos da família 13, boro, alumínio, bismuto, tá? E aqui já vem os metais de transição, cromo, ouro, ferro, cobalto, níquel, tá? Astato, antimônio e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, só cuidado aí com os elementos que têm mais de uma carga, tá? Ferro, tem ferro 2 mais e ferro 3 mais. Ouro, tá? Ouro tem aqui ouro 1 mais e ouro 3 mais, certo? Cobre tem cobre 1 mais e cobre 2 mais, e assim sucessivamente. Principais ânions. Observe que a tabela de ânions ela é maior, tá? A tabela de ânions ela é bem maior e merece uma dedicação, um estudo, tá? Bem mais extensa, tá? Bem mais extensa. Tem sempre aquelas dicas, né? Por exemplo, bromo aqui da família 17, família dos halogênios, tá? Cloro, né? Também família dos halogênios, flúor. E o hidrogênio, você vai ter que tomar cuidado com a posição dele, ver com quem ele está se ligando. A hidroxila nós já estudamos, OH-, tá? Iodo, família 17, tá? E aí o restante, PO4, 3-, como nós já vimos, aparece, tá? Em quantidade considerável. Carbonato CO3 2-, também é bastante utilizado, tem muitos exemplos. Destaco aqui também o SO4 2- e o SO3 2-, tá? São dois grupos aí que aparecem em grande quantidade. Aqui, como nós já estudamos, tá? Lá na nomenclatura de ácidos, tá? E nomenclatura de bases, mas principalmente na nomenclatura dos ácidos, se não tem hidrogênio hídrico, hidrogênio em pequena quantidade ioso, tá? Melhor. Aqui, oxigênio em pequena quantidade ioso e oxigênio em grande quantidade íquo, levando aqui sempre em consideração. No caso dos sais, tá? No caso dos sais, nós não teremos essas terminações hídrico, oso e ico. Nós teremos as terminações eto, ito e ato.
Eto, tá? Não tem oxigênio. Ito, menor quantidade de oxigênio. E ato, maior quantidade de oxigênio. Tá? A gente vai ver alguns exemplos depois, ó. Mas eu pego aqui, ó, o SO4 e o SO3. Tá? Eu posso ter aí o sulfito e o sulfato. Tá? O ito menor, o ato maior. Tá? Se eu não tenho oxigênio, lembra do cloreto de sódio? NaCl, tá? Como não tem oxigênio, ó, eto, cloreto, tá? Cloreto de sódio. Tranquilo? Mas aí fica tranquilo, nós vamos ver muitos exemplos. Certo? As nomenclaturas, é isso que eu acabei de falar. Hídrico, oso e ico, porém no sal não vai aparecer isso daqui. Vai aparecer o equivalente eto, não tem oxigênio, ito, por menor quantidade de oxigênio, e ato, né, maior quantidade de oxigênio. Então, nome do ácido de origem, trocando a terminação eto, ito e ato, e nome do cátion da base, certo? Eu tenho ácido clorídrico com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio. Tá? Ácido nitroso com hidróxido de potássio, formando o nitrito de potássio. O ácido ortofosfórico com hidróxido de cálcio, formando ortofosfato de cálcio. Tranquilo? Que em relação à solubilidade, cuidado, tá? Os nitratos, os cloratos e os acetatos são solúveis. Os cloretos, os brometos, os iodetos, tá? Solúveis. Os sulfatos, solúveis, aqui algumas exceções, mas as exceções observem que são ligadas aos metais de transição. Tranquilo? Sulfatos aqui são solúveis, exceto aqui, né, os elementos aqui da família 2. Tá? Você tem também o chumbo, cuidado. Sulfetos insolúveis e outros sais insolúveis. Tá? Outros tipos de sais ácidos ou hidrogenossais, são sais que apresentam hidrogênios ionizáveis em suas estruturas, tá? Hidrogênios ionizáveis em suas estruturas, porém observe que o hidrogênio não está na frente, por isso que não é um ácido, tá? O hidrogênio está aqui no meio, tranquilo? Cuidado para não confundir, tá? Aqui nós temos o bicarbonato de sódio, certo? Então aí são bem aí diferentes, tá? Cuidado para não confundir aí, tranquilo? Então, esses sais hidrogenossais não são sais neutros, são o que nós chamamos de sais parciais, tá? Que ele parte de uma neutralização parcial. E tem os sais básicos, que são os hidrogenossais, tá? Perdão, os hidrogenossais são os sais ácidos e os sais básicos são os hidroxissais, tá? Tranquilo. Tá? Então você vai observar aí, ó, o grupo H, mas não é no fim, então não vai ser a hidroxila ânion, tá? Vai ser aqui no meio. Então, se você perceber a presença do H no meio, tá? É um sal ácido. O OH no meio é um sal básico. Não tem OH, não tem H+, sal neutro. Sais duplos ou mistos, tá? Aí, tá? Depois nós vamos ver com mais detalhes. São sais derivados de dois ácidos diferentes, tá? Sais hidratados vai ter essa molécula de H2O no final, tá? E os sais complexos são formados aí de cátions complexos ou ânions complexos, tá? Com uma grande quantidade de átomos, tá? Com vários elementos químicos diferentes, tá? Tranquilo, nós vamos ver aqui bastante exemplos, certo? Sais importantes aí, né? Importante você
estudar, buscar outras fontes também, tá? Dar uma lida no material, tranquilo, tá? Mas aqui já é bastante conhecido, bastante batido, o cloreto de sódio, tá? O carbonato de sódio, a questão da formação, né? Ainda a questão dos vidros, principalmente, bem interessante, tá? Hipoclorito de sódio, tá? Carbonato de cálcio, tranquilo? É bem interessante, né? Questão do uso aí também na agricultura, para reduzir a acidez do solo, tranquilo? E aqui algumas questões. Os derivados de potássio são amplamente utilizados na fabricação de explosivos, fogos de artifício, além de outras aplicações. As fórmulas que correspondem ao nitrato de potássio, perclorato de potássio, sulfato de potássio, dicromato de potássio, são respectivamente, tá? Nitrato de potássio. Então, átomo, maior quantidade de oxigênio. Então, fica aqui entre B e E. Tá? Eu tenho 2 e 3. Maior. Perclorato de potássio. Então, per também é aí a maior quantidade. Tem o I por I, tem o per. Então, aqui eu tenho 4 e 3. Então, vai ser o 4. Tá? Tranquilo? Sulfato. Aqui todos iguais, K2SO4. E o dicromato de potássio, K2CR2O7. Então, a alternativa correta é a letra B. Um sensor químico desenvolvido por uma universidade norte-americana é utilizado para detectar compostos de enxofre, tais como o sulfito ferroso e o sulfito de hidrogênio proveniente de vulcões marinhos. Tais compostos podem ser úteis para indicar a presença de tipos de bactérias utilizadas na fabricação de certos medicamentos. As fórmulas químicas do sulfito ferroso, tá? Sulfito ferroso, e do sulfito de hidrogênio são, respectivamente, tá? Eto, ito e ato. Eto, lembra lá do cloreto, não tem oxigênio. Ito, menor quantidade. E ato, menor quantidade. Então, como aqui eu tenho ito e ito, são os que têm as menores quantidades de oxigênio. Tranquilo? Então, eu vou olhar aqui, ó, FeSO3, FeSO3, Fe2, S3, já não é a letra C. FeSO4, FeSO3. Tá? Então, eu fiquei aqui entre A, B e E. Tá? A, B e E. Tranquilo? E aqui tem 4 e aqui não tem oxigênio. Tranquilo. Tá, e o sulfito de hidrogênio. Tá? Sulfito de hidrogênio, aqui não tem oxigênio, já elimino. Tá? H2SO3. E H2SO3, sulfito de hidrogênio, tranquilo. Tá, no caso aqui do ferro, SO4, 2, Fe3. Tá, então a alternativa correta é a letra B, exatamente pela questão da carga do ferro, tá? Da carga do ferro. Ali não pode ser 3 e ali fica 2, tranquilo? Ficaria Fe2 mais SO3, 2 menos, que aí daria exatamente, elimina, simplifica, ficaria 2, 2, elimina, fica 1. Tranquilo? Por último aqui, nós vemos um metal M, forma um carbonato de fórmula M2CO3, 3, tá?
esse 3 aqui vai ser a carga do M. Então, o M ele é 3 mais, e o 2 é a carga do CO3, que é 2 menos. Então, aqui, o que me interessa mesmo é que o M é 3 mais. O fosfato do metal M tem a fórmula. Fosfato é PO4, 3 menos. Tá? PO4, 3 menos. Então, vai ficar o quê? Vai ficar M3, PO4, 3. 3 aqui com 3 aqui elimina, tá? Então, aí a alternativa correta, letra A, tá? O que eu falei para vocês é o grupo ortofosfato PO4, 3 menos. Tranquilo? Por hoje ficamos por aqui, pessoal.